O impulso sombrio e sua grande influência negativa em pessoas à sua volta vai mostrando que parte das principais ações de conflito em Tokyo Revengers pode sim ter tido sua participação. Uma delas que vai preenchendo todo o quebra-cabeça é sem dúvidas a mudança que o Sanzu sofreu ao longo do tempo e das linhas cronológicas. A lealdade sem fim ao seu amigo de infância pode sim ter um significado muito maior do que imaginávamos. Sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan e já convido você a se inscrever aqui embaixo e soltar o seu like. Depois do capítulo 274, uma parte que me chamou muita atenção foi o Mike dizendo que o impulso sombrio influencia as pessoas ao seu redor. Isso me fez fazer uma longa análise sobre um personagem, Sanzu. Como sabemos, até hoje nunca foi mostrado o flashback das memórias de Sanzu, e acho até meio improvável isso acontecer agora que só restam 4 capítulos. Nós só conseguimos descobrir como ele era através das lembranças de outros personagens, como Mike, Shin e Senju. De fato, nunca vemos a real perspectiva a partir dele. O primeiro momento da infância dele foi mostrado nas lembranças da sua irmã Senju Kawaragi. Ali mostrava que ele era um garoto calmo, amoroso e carinhoso a ela. Mas o problema era a sua alta responsabilidade que ele tinha em suas costas com a educação da irmã. Isso ele recebeu do seu irmão mais velho, Takeomi. Esse peso aos poucos foi se tornando muito pesado para o garoto, alterando aos poucos a sua personalidade, já que ele não tinha coragem de bater de frente com seu irmão, que era 10 anos mais velho. A Senju relatou inclusive em suas memórias que o Sanzu só começou a mudar depois do misterioso dia da cicatriz, e assim nos foi mostrado a primeira visão do passado do garoto. O segundo momento veio depois de alguns capítulos, desta vez nas memórias do Mike, quando ele relembrava o seu passado. Só que aqui a participação do Sanzu foi um pouco pequena. Mostrou que eles continuavam sendo amigos, superando aquele episódio mal explicado da cicatriz, onde teoricamente o Sanzu desculpou o Mike e o assunto nunca mais foi tocado. Mas até então, o trio de amigos composto por Mike, Bad e Sanzu continuava firme. Só que a partir dali a gente sabe que o Mike começou a se aproximar mais do Draken. Inclusive, o Sanzu foi a pessoa que citou o Dragão Gêmeo pela primeira vez. Até então, continuavam juntos. Só que ali vocês também se lembram que a partir deste momento, a Toman logo foi criada, já com novos amigos, entre eles Kazutora, Patin, Mitsuya, Draken, além do próprio Bad. E misteriosamente, nunca vimos a razão do Sanzu estar afastado e não ser um dos membros fundadores. Agora, nos capítulos recentes, finalmente tivemos a terceira visão e a mais completa do passado do Sanzu. As memórias de Shinichiro, contadas em partes pelo Mike e outras partes pelo Akaza. Nesse momento nós conhecemos a primeira linha original, aquela que ocorreu obviamente antes de tudo que foi citado até aqui. Novamente nós conhecemos um garoto bom, praticamente levava as mesmas características que a Senju já havia contado nas suas memórias. Só que nessa linha, o trágico acidente do aviãozinho aconteceu e o Mike ficou naquele estado vegetativo. Então todos os outros precisavam seguir suas vidas da maneira que conseguiam. E aqui nós vimos um Sanzu que se metia em confusões, mas até então até compreensivas, como um adolescente um pouquinho mais rebelde do que o normal. Já que ele havia inclusive ferido outra pessoa com a sua katana, mas teoricamente também com um bom motivo nobre, já que ele havia protegido a honra do Mike que havia sido ofendido, já que ele estava naquela situação lamentável. Outra coisa que nós vimos foi o laço de amizade do Sanzu e do Bad ainda existir, apesar de um pouco menor, já que a gente consegue perceber que o grande elo sempre foi o Mike. O Sanzu ele demonstrava sim preocupação com o Shin e também com o Mike. Em relação ao Takeomi, nós percebemos também semelhanças com a linha principal da história. Os irmãos não tinham uma boa relação, inclusive, a pessoa responsável por ir buscá-lo foi o Shinichiro do reformatório e não o Takeomi. O Sanzu, depois de sair, ele quis ver o Mike como ele estava, lembrando que já se passaram 4 anos desde o acidente nesse momento. O Sanzu se preocupava muito com seus amigos, inclusive foi assim, indo ver como Shinichiro estava após a morte do Mike, daquele estado todo lamentável. Ele encontrou ali, alguns momentos antes do suicídio, o antigo líder da Black Dragons pulando da ponte. Nós vemos o Sanzu emotivo, ele até correu em estado de choque para tentar salvar o seu amigo, mas tudo em vão. E a partir desse momento as coisas começam a mudar justamente depois disso. Afinal de contas, nós sabemos que o Shinichiro desencadeou a viagem no tempo quando ele acabou se suicidando. E ali ele conseguiu voltar 4 anos, no dia fatídico daquele acidente. E ali ele conseguiu mudar todo o destino, incluindo algo que começa a fazer sentido nas memórias da Senju, somente agora ligando vários pontos com as memórias do Shinichiro em sua volta.
Para mudar o destino do Mike, é bom lembrar que ele resolveu levar o seu irmão naquele dia para dirigir a sua moto, mesmo ele tendo apenas 9 anos. Já o Takeyomi levou o Baji ali atrás para ficarem assistindo. Muitos de nós, inclusive, ficamos com raiva do Takeyomi por ele não ter levado o Sanzu, mas agora nós entendemos um pouquinho melhor as coisas, pois na verdade o Takeyomi deixou o Sanzu encarregado de cuidar da Senju lá na casa dos Sanos naquele dia, enquanto eles iam andar de moto. E aí sim aconteceu aquele momento onde o aviãozinho estava guardado no quarto, a Senju e o Sanzu estavam sozinhos na casa, aparentemente, talvez o avô do Mike, não sabemos, mas de crianças eram os dois ali, talvez a Emma, mas não foi nem citada. A Senju pegou o avião naquele dia sem permissão e acabou quebrando. Depois, é bom lembrar que também nós presenciamos aquela pequena briga, onde o Sanzu fala que ele sempre levava a culpa por tudo que a Senju fazia. E ali também percebemos que ele tinha ficado encarregado de cuidar dela e não pôde ir no passeio, algo que talvez ele queria muito. E depois disso, é óbvio, quando a Senju quebra, ela estava com um pouco de raiva do Sanzu ter meio que brigado com ela, e ela acaba culpando o Sanzu por ter quebrado quando o Mike retornou. Depois disso também, já sabemos, o impulso sombrio se manifestou pela primeira vez, dominou as ações do Mike e causaram as cicatrizes em seu amigo. Depois, no hospital, a gente viu que ele recebeu os curativos, teoricamente ali já um pouco melhor o Sanzu. O Mike até se desculpou, depois se retirou envergonhado, já que ele mesmo não entendia as suas ações que tinham acontecido naquele momento. Só que ali começou a rolar já um diálogo, um momento que o Shinichiro ficou a sós com o Sanzu e o Shin pediu que ele perdoasse o seu irmãozinho em algum momento para que eles continuassem sendo amigos. E o Sanzu diz que sim, que eles vão continuar amigos e ele sempre estará ao lado do Mike. Marque essas palavras. Porque ali depois eles estendem as mãos e ali acontece o gatilho, gerando mais uma viagem no tempo, agora avançando 4 anos, teoricamente, para o tempo original. Ali a gente vê um novo futuro, o Mike continua vivo, já criou a Toman, mas o Sanzu continua não fazendo parte, não sendo um fundador, gerando ainda muitas dúvidas. Só que nós temos um paralelo muito interessante aqui, pois o Sanzu começa a se lembrar da linha original, e essas memórias entram em conflito com a sua vida atual, mexendo totalmente com a cabeça dele. E então o Shinichiro abre o jogo contando para ele toda a verdade. Ele conta para o Sanzu que precisou matar um mendigo misterioso para ganhar um poder de viajar no tempo e salvar a vida do Mike. Talvez isso tenha balançado muito com o Sanzu, pois essas memórias de outra vida já não existem mais, mas o garoto continuou as tendo. E agora sim, então a gente entende o porquê esse Sanzu também consegue imaginar o que está acontecendo neste momento. Afinal de contas, quando ele fala para o Takemichi sobre ser um viajante do tempo, cita esse poder, nós entendemos que ele estava se referindo ao Shinichiro, não ao Rama, ao outro personagem que a gente já teorizou anteriormente. Mas e o impulso sombrio e a influência que o Mike citou como motivo para afastar seus amigos da Toman? Isso é muito importante. Inclusive o Mike citou nessas conversas que o Kazutora pode sim ter sido influenciado por esse impulso sombrio, não antes que ele tenha matado seu irmão, mas após, já que teoricamente o impulso sombrio se aproveitou da fragilidade do momento, onde sem querer o Kazutora havia tirado uma vida, e essa vida justamente ser a do irmão do Mike. A partir dali, ele acabou sendo dominado pela essa influência da escuridão, cultivando um ódio interminável pelo Mike. Agora a pergunta principal continua sendo, por que o Mike não afastou o Sanzu? Ou será que o Sanzu, por saber todos os sacrifícios que o Shinichiro fez, se negou a ficar longe, mesmo o Mike pedindo para que ele se afastasse? Sanzu nunca saiu do lado do Mike, mesmo em alguns momentos que parecia, ele não foi. E assim parece que ele foi influenciado pelo impulso em várias de suas atitudes. O ódio que ele carregou pela traição do Muto, por exemplo, tirando a vida do Muto depois que ele sai do reformatório, é parte dessa influência negativa. Sanzu também tinha problemas com o Takeyomi, e o fato dele não ter conseguido confrontá-lo em sua infância, somado ao fato dele querer proteger o Mike, mas não ter grandes forças, por exemplo, como o Drake e Mitsuya, como outros membros ali da Toman, facilitaram então esse impulso sombrio se alimentar de pensamentos negativos e inseguranças que o Sanzu tinha. Seria isso então as armas para essa influência se apoderar dele. Também precisamos falar que o Sanzu se afastou da Senju, mas nunca disse que a odiava, apenas queria ficar longe dela.
Talvez por saber que estava sendo influenciado negativamente em algum tipo de suas ações, ele fez parecido com Mike, também afastando a sua irmãzinha. A resposta final que nós temos é que o Sanzu tem sim bons sentimentos dentro dele, e isso ficou à prova principalmente quando ele se emociona com as palavras do Takemichi, que coloca frente a frente para encarar toda a escuridão que toma conta de seu melhor amigo. Mas é bem importante a gente lembrar aqui, viu? O Sanzu é responsável sim pela morte do Kakushu. Nós temos um grande peso também nas suas influências e suas atitudes. Não mais apenas o Muto, mas agora também o pequeno Kakushu. O que vocês acharam desse vídeo discutindo teorias e ligando várias histórias ao longo dos capítulos? Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo, que a gente vai se ver nos nossos próximos vídeos. Aproveita também para dar uma olhada nesse ranking que a gente separou aqui para vocês, que eu deixo linkado aqui no card no finalzinho para vocês acompanharem depois desse vídeo.